Comemorando 100 anos de rádio no Brasil, a Universidade de Sorocaba, por intermédio do Labcom, Laboratório de Rádio, Televisão e Fotografia da Universidade, está trazendo aqui personagens do rádio para a comemoração desses 100 anos. E hoje nós vamos trazer aqui uma pessoa que ficou sempre atrás dos bastidores. Pouca gente sabe quem é ele, mas certamente vai lembrar de boas histórias. Bem-vindo à Universidade de Sorocaba, Irineu Martins. Luiz, eu agradeço o convite, né, por estar aqui, na verdade até representando, né, esses nossos amigos que passaram pelo rádio, que estão ainda no rádio, né, por detrás, né, do microfone, atrás do microfone, na parte de edição, imagem, né, na parte de gravação, tudo isso, né, que a gente veio realizando nesse tempo de rádio. Irineu, você representando aqui operadores de áudio como Carlos Cepa, Pedro Esmeraldo e outros mais, Décio Lanzaro, vários operadores de áudio, Lúcio Lima, são vários, né, que trabalharam aí em emissoras de rádio e que muitas vezes não foram reconhecidos em público como apresentadores, como locutores, mas você fez uma ponta muito importante nisso aí que a gente vai falar daqui a pouco. Eu queria saber de você, Irineu, como é que você entrou para esse meio rádio? Como é que foi o início de tudo isso? Então, né, Luiz, é uma coisa assim que, na verdade, foi acontecendo. Na verdade, foi uma coisa que foi acontecendo pelo fato de que eu era muito jovem, era muito novo, e já com a minha mãe mesmo, através da minha mãe, que trabalhava com a família Pavlovski, né, na Rádio Vanguarda, e por intermédio, através da minha mãe, que eu consegui um serviço lá. Na verdade, na época era office boy, na verdade. Comecei como office boy lá na rádio. A sua mãe, então, teve um papel bem forte nessa sua vida. Ela indicou um caminho, ou seja, na época pediu, sei lá, ô, seu Salomão, o senhor não pode dar um emprego aqui para o meu filho? Isso. Foi mais ou menos isso? É, mais ou menos isso mesmo, né, do ocorrido. Muito jovem, naquela época office boy era a pé mesmo, fazia o seu trabalho de office boy mesmo. E eu entrei na rádio, comecei a fazer esse trabalho e eu ficava imaginando ali as coisas do rádio, como é que funcionava, como é que não funcionava. A minha parte, que era a parte administrativa ali, só da porta para fora, o Salomão não permitia que a gente adentrasse a rádio, por ser de menor, por, né, problemas burocráticos, né, do dia a dia. E então era dali para fora. Só que você sabe, né, Luiz? Quando fala que é dali para fora, quando fala que não pode, aí que é bom. Pode, né? Aí que é bom, aí que pode, né? A gente era assim, curioso, né? E eu sempre gostava de ler, gostava de ver as coisas e saber como é que era feito aquilo tudo, né? E ele saía para fazer as externas dele, que o Salomão fazia muito externa, né? Ele ia até os clientes, fazer flash na rua. Flash e tal. Na hora que ele saía, eu passava a porta para dentro. E ali era um mundo assim, para um adolescente, assim, era um mundo totalmente diferente, né? Uma coisa bem bacana. E você começou a ouvir rádio ou foi o seu primeiro contato, foi lá na rádio? Sua mãe trabalhava com a família, né? Isso. E ela já ouvia rádio, falava das pessoas, aí você falou, quem que são essas pessoas? Sim, né? Isso, justamente isso. Aí que essa curiosidade que aumentou, né? Quem que são esses locutores? Quem que são esses, né? Quem são essas pessoas que trabalham no rádio, né? Quando dá a oportunidade do serviço na rádio, eu me agarrei, eu fui na hora mesmo, porque eu queria saber como funcionava. A gente ouvia o rádio, mas não sabia como funcionava o rádio. Uhum. Né? E quem que você ouvia junto com a sua mãe? Eu ouvia muito no AM, eu ouvia o Carlos Cook no AM,
né, no rádio AM, geralmente a gente ouvia Rádio Cacique, AM. Então a gente, na verdade, o AM era muito forte na época. O FM não era tão assim, né? O AM, nossa, eu tinha uma audiência assim, incrível, né? Você tinha os programas, tinha os sorteios, você participava e tal. Então então minha mãe ouvia muito. E ela viu ali uma oportunidade de me colocar ali para dentro. Então ela conversou e a gente acabou entrando ali. Até para a gente lembrar alguns nomes aí, você falou do Carlos Cook, que já esteve aqui. Ah, já esteve. Inho Rocha também. Inho Rocha. Wilson Brás. Wilson Brás, né? Gilson, que era outro operador. Gilson. Pincha Fogo Gilson. Pincha Fogo Gilson, isso, Gilson. Roberto Aprendi Macedo muito também. com ele, Roberto Macedo. Paulo Alonso, o grande Paulo Alonso, um abraço também. Então, são nomes, o finado Wilson Brás, também trabalhei com ele. Que legal. São grandes nomes aí do rádio que passou ali pelo AM, né? E que a gente tinha conhecimento. E nesse meio tempo, a gente dava uma olhadinha no FM, que era do lado, era corredor, né? Que separava o AM do FM, né? Naquela época, o Salsicha Show fazendo, arrebentando no rádio, naquela época do Ed, né? Naquela época arrebentando no rádio. Então a gente corria ali um pouquinho para dar uma olhadinha. Tinha outros nomes ali, Luiz Cássio, Ringo, não é isso? Isso, justamente, dessa época mesmo. Então era muito bacana. Então aí a gente foi entrando ali, foi aprendendo o serviço, foi trabalhando, o pessoal ensinando a gente. E como é que você conseguiu falar com o Salomão que você estava aprendendo lá? Porque ele não gostava nem que você passasse para dentro. E aí como é que foi você como operador mexendo nos equipamentos dele, que ele tinha um ciúme louco, né? Cuidava dos equipamentos como nunca. Sim. Como é que foi essa sua entrada, Irineu? Então, Luiz, foi passando o tempo, eu continuei trabalhando, né, lá com o pessoal, e nessas saídas dele eu ia lá, eu ia aprendendo. Ele não sabia desse aprendizado meu, né? Quando eu passei a maior de idade, aos 18 anos, eu fui até a sala dele, né, pedi uma licença na sala dele, aquela sala dele memorável, né, com quadros de personalidades naquela sala. Ali, para quem gostava de rádio, para quem entrava naquela sala ali do Salomão, no 45 da Praça Coronel Fernando Prestes, quem teve oportunidade de entrar e viu lá muitas personalidades ali na parede. Na verdade, eu cheguei na caruda mesmo, tremendo, óbvio, né? Não sabia qual ia ser a reação dele, e pedi uma oportunidade para ele mesmo. Cheguei para ele e falei: seu Salomão, vou ser sincero para o senhor, eu gostaria muito, estou sabendo que o senhor vai contratar mais um operador de áudio, eu gostaria muito de o senhor dar uma oportunidade, né, para eu estar desenvolvendo o trabalho aí. Aí ele falou: mas o senhor nem sabe trabalhar. Eu falei: não, eu andei aprendendo aí, né, um pouco, os meninos aí andaram me ensinando alguma coisa. Como assim? Mas como assim, que aprenderam? Como é que negócio é esse, sei o quê, né? É só virar as costas. É bem por aí, viu, Luiz? Né? Tipo assim, não tô valendo nada, né? Não, eu falei: não, mas foi por uma boa causa e tal. Os meninos nem queriam, né? Mas eu insistia muito e tal. E eu tive facilidade para aprender, viu, Luiz? Então, quando o Gilson saiu de trabalhar com o Cook, eu fui trabalhar com o Carlos Cook no Manhã Show dele. Era um programa de grande audiência. E eu encaixei bem com o Carlos Cook ali. Eu desenvolvi um trabalho bem bacana com ele, viu? Na época. E aí ele falou: tá bom, então eu vou te dar uma chance, né? Falou: então vamos ver como é que você sai, né? Me colocou eu para começar a rádio de manhã, abrir a rádio, ligar o transmissorzão lá, né? Já era um White Westinghouse azul? Isso, esse mesmo. Depois da entrevista eu vou mostrar ele para você matar as lembranças. Luiz, ele está bacana, aqui na Universidade de Sorocaba hoje. Bacana, eu gostaria sim, muito. Meia hora antes você ligava? Ligava lá, isso, justamente, tinha que ser meia hora antes. Mas você morava onde essa época? Na verdade, eu morava aqui no Jardim América. E como é que você ia de madrugada? A pé, você acredita, cara? A pé. Pegava ali, pelo Jardim América, Washington Luiz ali, batia a pé, chegava cedinho, de madrugada, né, na calada, começando o dia,
e ligava os transmissores da rádio, colocava a rádio no ar. E ali a gente começava a jornada, né? Porque de início era gravado também, os rolos, né? Eram gravados com a programação já pronta, né? Pra gente que Seguir com os discos, e soltava um gravador e as músicas. E as músicas, né? E quem que era gravado lá? Era em Rocha já, não? Em Rocha, isso. Ele era um dos gravados. Ele já deixava bastante gravado ali também. E aí até o Cook, ele que abria o horário na rádio ao vivo, às 7 da manhã. Tá. E aí começava ali, ia durante a programação, né? E nesse meio tempo a gente foi, né, fazendo um serviço bem feito, graças a Deus, foi desenvolvendo bem o serviço, o pessoal foi gostando. Ele, o próprio Salomão, né? Como é que foi? Elogiou você? Me elogiou até. Chegou até me elogiar, né? Coisa que era poucos, mas ele era muito firme, né? Então o que a gente aprendeu também foi bem feito, que quem me ensinou lá foi o próprio Gilson, o Agnaldo Galante, foi um outro que passou por lá passou para mim, passou por lá e passou tudo para mim que eu sei também. E aí a gente começou a desenvolver um trabalho bacana. Então foi bem gostoso. Aí comecei a sentir o prazer do rádio, né? Conhecendo os companheiros, vendo como é que era. As coisas e tudo mais. Quer dizer, foi uma coisa que começou assim na curiosidade, na verdade, né? Que de início foi por curiosidade mesmo, de atravessar aquela porta e ver o que estava acontecendo do outro lado. E após isso foi realmente porque eu gostava mesmo. Aí foi por gosto mesmo, continuou, mas por gosto mesmo. Então, por um lado, foi por curiosidade, por outro lado, já veio o gosto mesmo, o gostar do rádio, as amizades, né? Tudo que na verdade, o rádio proporcionava pra gente, né? A gente saía dali, tinha acesso a discotecas, a salões de festas. A gente falava que era do rádio, a turma gostava, porque, poxa, um do rádio aqui, não sei o quê, o fulano de tal do rádio tá por aqui. Então, a gente era bem visto, era legal isso aí. Começou a ficar importante. Então, começou a ficar importante, né? Então era bacana isso. E tinha muitas ouvintes e ouvintes que falavam, eu quero conhecer você. Rapaz do céu, eu acho que isso que é o feeling do rádio, viu, Luiz? Eu acho que é essa coisa que eu acho que o rádio existe até hoje. Acho que o rádio existe até hoje por conta disso. E você conheceu muitos ouvintes e ouvintes, Irineu? Sim, conheci. Muitas ouvintes iam lá para resgatar os prêmios, né? E durante o programa dia, que a gente sorteava, né? E durante o dia eles apareciam lá. E conheci, inclusive... Posso te contar uma aqui? Claro, daqui abra seu coração. Ai, meu Deus do céu. Veio uma moça, ela veio lá de Porto Feliz, rapaz. E então ela ganhou lá um prêmio e tal. E ela queria conhecer a gente, já falava há muito tempo porque queria conhecer e tal. Trouxe até uma caixa de uva pra gente lá de Porto Feliz. E você mentia que era bonito, que era... Não. Não, isso a gente deixa por conta da imaginação, né? Da pessoa, né? A gente não fala nada, né? Ninguém... Espera só um pouquinho, Irineu, okay. Estava fechado aqui. Beleza. Deixa eu só perguntar de novo aqui, tá? Beleza. E você mentia para os ouvintes, Irineu, que você era rico, que você era bonito? Como é que era isso? Não, isso aí a gente não falava, né? A gente deixava pro imaginário mesmo, que é isso que, né? Que diz o rádio. Aí chegando... Lá, você acredita que a moça não quis dar a caixa de uva, Luiz? Levou de volta. Ela levou de novo a caixa de uva embora, rapaz. Então você mentiu pra ela. Não. Você falou que era bonito. Pelo fato de que ela imaginava que a gente era diferente e tal. Poxa, rapaz, foi bem chato assim a situação. Mas, olhou pra você. É você que é o Irineu? Rapaz. Olhou de cima e embaixo? Não. A mulher nossa ouvinte não, sabe, ela não sabia o que fazia. Eu falei, poxa, né, mas né, a gente não fala como é, né, a gente, sei lá, é o imaginário da pessoa, né, de repente ela imaginou um Giannichini lá, sei lá, né,
Chega lá, o Chico Bento, pô. Levou Né? a uva embora, foi Aí boa. levou a uva embora, não deixou a uva. Mas são coisas que acontecem no rádio, tem dessas, viu, Mas Luiz? você ainda é da época, principalmente de rádio AM, que as pessoas levavam, né? Levavam Isso, presentes, doces, justamente. chamava para ir no Nossa, cinema, tudo mais. correto. Chegava o final de semana, o saldo era bem interessante, assim, com essas coisas, né? Inclusive camisa, sapato, ganhamos sapatos, camisa. O pessoal era bem assim com a gente, viu, Luiz? Nós temos uma ouvinte aí que era fã de rádio. Você ganhou o presente dela também, ou não? A Tigresa? A Tigresa, não, dela não. Dela não. Dela não. Uhum. Dela não cheguei Que ela a ganhar. ligava em todos os programas de rádio. Isso. Até fica a nossa homenagem aqui aos ouvintes, Isso. porque esta gostava e Muito. ouvia dia e noite. Ela comprava centenas de fichas na época ali na Correto. Telesp, no centro, para ficar ligando para Pras todas rádios. as rádios, né? Correto. Ah, Mas não cheguei a ganhar presente dela, não, Luiz. A ligação também. Não. E mas- você já se enganou com o ouvinte lá? Falou, oi, tudo bem, legal. Aí deu aquele velho golpe, não? Não, mas. Com roupa de outra cor e falar que estava com uma e estava com outra? Não. Esse eu não cheguei a fazer, mas eu vi Muita muitos gente fazendo. muitos fazerem isso, porque vai que, né, que não dá certo, né? Então. Ai, Luiz, meu isso é Deus. verdade, rapaz. Umas coisas assim que. Poxa, quanta lembrança, cara. Isso que você era operador de áudio, você não Isso, era a estrela justamente, principal. Não né? era, mas tava ali junto, fazia parte, né? Da equipe da inteira. equipe, né? Então. E aí você fez bastante sucesso ali na Rádio Vanguarda, né? Porque Isso. nessa época ainda se falava muito o nome do operador. Toca a música, Irineu. Aí ficava Justamente. famoso, né? Queria saber quem era o Irineu. Mais ou Isso. menos do que acontecia com o Silvio Santos. Não é isso, Neto, Lombardi? Tinha muito essa isso. interação. E depois você foi, diz a lenda que você foi chamado por uma outra emissora de rádio aí também, né? Como é que foi essa Isso. história aí, Irineu? Então, na época, né, eu trabalhava lá com o Salomão, na Vanguarda, e uma hora lá o meu telefone tocou, né? E do outro lado da linha o Walter Calles. Poxa, eu fiquei assim... Poxa, Walter Calles me ligando, porque na época, essa outra rádio, não sei se pode falar o nome, Ipanema, Claro que pode. Pode, né? Rádio Ipanema. E ele coordenava lá uma equipe muito boa. E ele me ligou dizendo que tinha uma vaga, né, de operador de áudio na rádio, e se eu queria fazer parte, se eu queria, né, trabalhar com o pessoal lá, se eu queria conhecer lá. Uhum. O coração bateu até mais forte, viu, Luiz? Porque... Tremeu. porque naquela época, eu não sei, eu acho que eu não sei, eu vou dizer por mim da época, de cada 10, 11 queria trabalhar na Ipanema, na Rádio Ipanema. De cada 10, 11 queria trabalhar naquela rádio. Porque, não sei, era um encanto a rádio. Na época, era um... quem trabalhou Sonho lá de sabe... consumo do pessoal, né? Do radialista, isso. Quem trabalhou lá, inclusive, mesmo para o locutor, mas mesmo para a gente que trabalhava na parte de áudio, de gravação em vídeo, mesmo isso, por quê? Porque ali me parece que estavam os melhores equipamentos, as melhores, né? Ali é onde que você poderia sonhar com alguma coisa assim, diferente do que você já fazia, né? E eu fui, né? O Walter me ligou, eu fui até a rádio. E lá ele explicou qual seria a sua tarefa. E por que você foi Isso. contratado lá, Irineu? Tem uma história boa no meio desse caminho aí, né? Por que você foi chamado para trabalhar lá? Então, me parece, né? Me parece. Que tava dando uns probleminhas lá, né? Que tipo de problema? E com quem? Né? Pode falar o nome? Deve. Poxa vida, meu amigo Pardal. Esse Pardal. Nossa, rapaz do céu. Ele, inclusive durante a gravação, porque, na verdade, eu fui contratado lá, na verdade, Luiz, vou ser sincero, para trabalhar com a Zilá. Um programa de madrugada, né, que a Zilá fazia, Zilá Gonzaga, saudosa Zilá. Poxa, falar da Zilá é algo assim surreal, né?
E na verdade, o programa dela começava às 4 da manhã, mas às 5 ela entrava ao vivo, né? Então ela tinha essa 1 hora gravada. Fazia a gravação no rolo, né? Uhum. E colocava no ar. E num determinado dia lá, o Pardal, acho que ele se enganou lá, eu não sei o que aconteceu, se ele estava meio atrapalhado no dia, que ele era meio atrapalhado. Quem conhece o Pardal sabe. Grande cara, hein? Um abraço, Pardal, se estiver me ouvindo, me vendo, um abraço pra você, cara. Ele colocou ao contrário, cara, a fita. E a Zilá começou a falar árabe no ar. Ela volta, né? Parece que ela tá voltando a fita. Isso, justamente, cara. E aquilo ali, falar pra você. Mas foi tipo assim, 1 hora de programa, acabava, parava a coisa, ele colocava música. E ele não percebeu, cara. Não sei, quer dizer, desatenção, né? Também total, né? Porque ele também não percebeu esse acontecido aí, né? Para quem não sabe, até vamos explicar aqui, Irineu, aquilo lá era assim, tinha um gravador chamado Akai, que ele gravava dos 2 lados da fita. Isso. E foi colocado uma tecnologia nova de um aparelho chamado Revox, né, um gravador de rolo, que ele tinha mais qualidade, porém ele gravava só de um lado. Só de um lado, né? E quando colocou esse equipamento para ele, normalmente a Zilá falava, né? Vira a fita, Pardal. Correto, isso. Que era do outro lado, da outro gravador. E ele pegou a fita e virou. Só que a hora que a gravação que estava de um lado, ele virou a fita, ela voltou e estava ao contrário. Né? Então foi isso. Exatamente. Então quando ela parava de falar, ele soltava a música. Isso. E aí, aí ele soltava e isso aí foi acontecendo, mas foi 1 hora, né, de programa. Você imagine, né, o cara não perceber isso. E o Walter, né, mais uma, né, dele, né, na verdade, do Pardal, né. Várias, né. E nesse meio tempo eu estava na Vanguarda ainda, eu estava trabalhando na Vanguarda. E eu comentei com o Walter. Ele falou, olha, não, do que diz respeito a mim, tudo bem, né, dá para... De você trabalhar nas duas emissoras, né? Ao mesmo tempo, que não era comum na época, né? Não era. Não era. E na verdade, eu vou falar para você, viu, Luiz, eu sou um cara muito sortudo, eu sou um cara agraciado por Deus de ter tido essa oportunidade de o Walter ter me ligado. Você foi um dos primeiros a ter 2 registros aqui em Sorocaba, né? Isso, justamente. E aí fiquei trabalhando nas 2 rádios, registrado nas 2 rádios. Quanto tempo isso durou essa alegria? Durou essa alegria 5 meses. Até quem descobri? Salomão. Ele descobriu, rapaz, que eu estava trabalhando nas 2 rádios. Chamou você para uma conversa. Chamou eu para uma conversa, aquela conversinha básica dele. Como é que foi? Então, né? Chegando num belo dia para trabalhar normalmente, já tinha, na hora que eu fui passar pela parte administrativa, que passava pelo administrativo para adentrar a rádio, a menina falou, não é para você entrar para trabalhar, não, é para você passar na mesa do Salomão. Falei, putz, será não? Porque, na verdade, alguma coisa eu fiz errado, quebrou alguma coisa, sei lá eu, né? Sumiu alguma coisa, não sei. Né? Não era coisa boa, ele não era de chamar a gente na sala dele, né? Se ele tivesse que falar alguma coisa, ele ia lá no estúdio, ele falava, se tivesse que, né, não, mas ali mesmo... Chamou na sala, chamou complicou. Na sala, alguma coisa tem. Aí eu entrei, ele falou, senhor, faça favor, senta aí, por favor, encosta a porta. Eu falei, ixi, deu ruim aqui. As claras aqui, senhor. Vamos jogar papo de homem, certinho aqui. Como é que é o negócio? Eu tô sabendo que o senhor está trabalhando lá na concorrente. Falei, concorrente, trabalhando? Sim, estou trabalhando na Rádio Ipanema também. Senhor, né, colocar a mão na cabeça, senhor não pode. O senhor não pode fazer isso. Isso não pode. Por que, seu Salomão? Mas por que, Salomão? Esse negócio de leva e traz informação traz as informações de lá para cá. Pega as informações daqui e leva para lá. Falei, não, mas não tem nada disso, Salomão. Nada, não tem esse negócio. Não. Isso aí tá errado, isso aí não pode. E eu vou fazer uma proposta pro senhor aqui. Ou o senhor fica aqui com a gente, ou o senhor escolhe lá. Agora o senhor vai ter que decidir aí agora. Pode ir. E eu, né, Luiz, eu estava encantado, porque, como eu acabei de dizer, atrás um pouquinho, todo mundo queria trabalhar na Ipanema. Uhum. Né?
Ah, Salomão, sinto muito, mas então eu vou trabalhar com eles lá. Então o senhor vai pra lá mesmo. Ele achou que eu fosse ficar. Ele trocou, você meteu 6. Quase que foi isso. Saudoso Salomão, que Deus o tenha. Nossa, homem... A gente aprendi muito com ele também, viu, Luiz? Um cara fantástico como pessoa e muito certinho, muito regrado, tudo, né? E serviu para Ipanema. Mas aí, ali encerrava o meu ciclo na vanguarda, né? E aí não teve mais conversa. O senhor está liberado, então? Não, o senhor está liberado, o senhor pode pegar, se o senhor tiver alguma coisa, o senhor pode pegar o senhor não entra mais hoje. O senhor não entra mais. E não entrou mais. Não entrou mais mesmo. E eu fui lá, mas eu fui com alegria, Luiz, no coração, para Ipanema, porque primeiro que eu estava indo trabalhar com a rainha do rádio, né, Luiz? Exatamente. Como é que foi, Irineu, você, nesta época, como operador de uma senhora que tinha uma voz maravilhosa, que já tinha um nome já talhado nos anais, consagrado aqui na Rádio Sorocabana. Como é que foi você encontrar com a Zilá Gonzaga no primeiro dia para fazer com ela a programação? Olha, Luiz, eu vou ser sincero para você, tremi, viu? Tremi, eu era bem jovem, né? Tremi porque você olhar para aquela pessoa ali na sua frente, você fala, poxa, é ela mesmo, né? A gente ouvia muita Zilá já também, a gente já conhecia, ela já era, né? Lembro o nome do programa até hoje, Frequência Brasil, era o nome do programa que ela fazia. Né? E ela já tinha uma audiência muito grande, muito forte, né? Assim, lá sempre foi muito forte assim no rádio. E eu chegar ali para poder assumir junto com ela ali uma situação que não estava legal também por conta dos acontecidos, foi de uma responsabilidade muito grande. Não podia errar, né? Não podia, com ela não podia. com ela não tinha dessa de errar, não. Ela já estava azeda com o Pardal, né? Já estava azeda, justamente. E cobrando o Walter de uma situação, né? O Walter até conta essa história de que quando dava esse problema, normalmente ela estava lá na frente da rádio, na recepção, sentadinha. Quando ela chegava e ela estava lá, podia ter certeza. Ele conta isso? Conta até hoje. Caramba, Walter, era certeza que era bucha, né? Ah, certeza. E ali... Nasceu uma amizade. E ali, Irineu, você começa também a participar do programa, e você ali, trabalhando com a rainha do rádio, os seus amigos do rádio começaram a chamá-lo de príncipe, é isso mesmo? Os meus amigos, Luiz Carlos Rodrigues, Walter Calles, né? Tony, Carlinhos Caju, esses caras aí, né? Marimaia. E ficou. Ficou, né? Ficou o príncipe do rádio, trabalhando com a rainha, né? Então virou o príncipe. E é engraçado, Luiz, que nós fizemos uma bela dupla assim, viu, Luiz? Foi uma sinergia bem legal, viu? Uma coisa bem... Ficou bem encaixado. Eu me lembro bem que ela falava, vamos lá então, Neu. Era Neu, príncipe. Príncipe. Ai, Luiz, e tem outras aí, né, Luiz, pelo caminho, né? Umas outras. Agora, aí, né? Depois de um certo tempo, Irineu, príncipe, né? Agora vamos chamá-lo de príncipe. Isso. Você, além de operador de áudio, como é que foi essa história de você cantar com a Zilá as músicas que ela gostava de cantar no programa? Então, né? Na verdade, isso começou com uma brincadeira, né, Luiz? Uma brincadeira, porque a gente, na época, tinha aqueles cartuchos, né? Colocava lá, a gente gravava só a música, só né? Instrumental, né? Só instrumental, né? O karaokê, vamos assim dizer, né? E ele, ao mesmo tempo que ele servia de fundo para o programa, para ela falar em cima e tudo mais, a Zilá sempre foi ótima cantora e ela gostava de cantar. Então, em alguns momentos que ela de repente ia espirrar alguma coisa, eu já percebia isso, fechava o microfone e ela parava de cantar, e ali eu comecei a soltar as minhas, junto ali, né? Um pouquinho com ela ali, outras. E foi indo, e eu comecei a gostar, ela não fez conta também, né?
Aí depois a gente, quando acabava o programa, a gente conversava, a gente tomava um café junto e ela comentava comigo, a gente faz, né? Tipo assim, se acertava o que estava legal, o que não estava, o que pode melhorar, o que não pode. Mas ela era muito assim, Uma né? reunião depois, Isso, né? uma reunião após, né? Ela era muito assim, ela era muito certinha com as coisas. E aí o que ela me pedia, a gente ia fazendo. Então, na verdade, começou com uma brincadeira que foi melhorando, que foi cada dia foi crescendo. Inclusive, quando uma vez ela saiu de férias, Uhum. eu fiquei nesse um mês de férias cobrindo o horário dela. E E cantando e atendendo cantando, os ouvintes. atendendo os ouvintes. Foi muito bacana, viu? Dessa passagem também. Tinha uma música dela, vou colocar aqui um pouquinho de fundo, que ela cantava muito, que é essa aqui, ó. Isso. Nossa, que coisa, rapaz. Você lembra como é que era? Canta um pouquinho, Irineu. Olha, amor, tô morrendo de saudade. Coração tá com vontade de sentir o seu pulsar. Olha, amor, foram tantos desencontros, se perdendo em desenganos, vi meu mundo desabar. Olha, amor, foram tantas por aí, tive às vezes que menti, que eu tinha te esquecido. Olha, amor, eu mentia para o mundo, mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida. Aê, Saudade! Frequência Brasil. Frequência Brasil na Rádio Ipanema. Rapaz, falar pra você, viu? Saudades, viu, Luiz? Puxa, agora você... Quando você estava cantando aqui, Irineu, eu já estava lembrando dela arrumando o cabelinho, né? Antes de cantar. Como é que é essa história de arrumar o cabelinho antes de cantar? Você lembra como é que era? Lembro, ela dava uma ajeitada no cabelo, né? Ela usava óculos, né? Dava uma acertada no óculos, o fone, né? Colocava o fone bem bonitinho. E ela colocava aqui, ela colocava a mão no fone assim, era isso, sentia mesmo. Era um para quem, né? Eu tive esse privilégio, falo assim um privilégio porque é de trabalhar e ver, né? Assistir a Zilá, né? Era um espetáculo à parte ela, né? Então ali nossa, quem trabalhou com ela sabe, né? Você mesmo, um desses que inclusive chegou até a fazer um programa com ela quando a gente faltava por algum motivo, alguma coisa. Você chegou a fazer o programa com ela várias vezes, né? Qual foi o momento de mais emoção que você teve com a Zilá? Você lembra de algum momento que marcou para você? Lá dentro do estúdio, conversando ali no bate-papo? Ah, Luiz, foram vários momentos, foram grandes momentos, né? A gente tinha uma amizade muito boa. E na verdade eu lembro de uma situação, de uma passagem, né? De uma ouvinte que, na verdade, estava muito mal. Isso de fato ocorreu. E ligou para ela, dizendo que dela estar mal, mas ela não via a hora de começar o programa, né? De dar horário para ligar o rádio para ouvir a Zilá, a voz dela, que a voz dela acalmava ela e tirava as dores dela. É incrível, cara, sim. A mulher, ela liga, e isso eu ouvi testemunho, porque eu atendi o telefone, né? Eu conversava com a mulher, eu atendi o telefone. E ela me dizia isso, me falava sobre isso. Ela não via a hora de começar o programa da Zilá, porque o programa da Zilá, a voz da Zilá acalmava ela se sentia muito bem. Então
E era uma coisa assim muito bacana, porque é uma coisa muito emocionante, porque uma pessoa convalescida, de muita dor, por aquela doença já que não tem mais jeito mesmo, assim, que a pessoa já está, e ela esperar por uma outra para poder, para aquilo ter uma melhora para ela. Então foi uma coisa assim, muito emocionante, assim, que eu passei ali com a Zilá, né? E que Deus o tenha, ela sabe do que eu estou dizendo, do que eu estou falando, né? E assim, foi muito emocionante. Para gente, para mim principalmente, que atendia a senhora no telefone, porque a gente atendia, às vezes, a Zilá acabava de fazer aquilo, ela corria atender o ouvinte, ela tinha muito esse contato com o ouvinte, né? Muitas vezes no ar, até por telefone, mas muito fora dele também, que ela atendia num bastidor que não ia para o ar, né? Mas ali ela chegava até a chorar junto com a mulher no telefone, né? Fora do ar, óbvio, né? E depois ela se ajeitava, se aprumava de novo, voltava para o ar novamente. Mas foi assim um momento bem marcante para mim, eu lembro até hoje, como se fosse hoje isso aí. Um aprendizado. Um aprendizado que como o rádio tem isso, né, rapaz? A magia do rádio, a magia do rádio, isso. Nossa, aquilo foi muito bacana, muito bacana, muito confortante, de certa forma, para a mulher era. E das duas partes, né? Ela das duas com partes. sensibilidade, né? Isso, justamente. Ora, Irineu, você falou das ouvintes aí, né, que ligavam e ela tinha esse contato. Você participou de muitos almoços também com as radiais, né? Sim, sim. Como é que eram esses encontros aí da Zilá com os ouvintes? Então, final de semana, Luiz, no tempo que dava, né? Óbvio, não era todo final de semana. Uma outra ouvinte, a gente liga, não dava para ir em todo lugar, porque todo lugar queria que a gente tivesse, né, juntos, queria que a gente tivesse na casa da pessoa. Os ouvintes, assim, eles são muito apegados, eles querem que a gente esteja junto, que a gente participe da vida deles, que a gente vá junto, vá na casa conhecer. Então a gente tinha muito convite, mas não era todo lugar que dava para ir. Então, de um momento ou outro lá, a gente escolhia uma família lá, que a gente tinha contato, conversava com a gente marcava, né? Inclusive, não só de Sorocaba, mas toda a região, né? Que é onde a rádio alcançava. E a gente ia nesses almoços, sim, a gente conhecia as famílias, ia nesses almoços, porque como eu acabei de dizer, né? Independente de qualquer coisa, a Zilá, ela tinha muito contato com o ouvinte fora do rádio também, né? Então ela atendia muita gente fora do rádio. Então era muito bacana. Esses almoços eram muito gratificantes. A gente chegava, era uma honra para a pessoa assim, recebê-la, né? E eu ia junto, né? Eu era o escudeiro dela, né? Onde ela ia. Segurança. Onde ela ia, eu tava junto. Tinha comida boa, você tava lá, né? Tava junto e não tinha o que falar. E outra. E sem contar que trazia, né, Luiz? Ainda um caminhão embora praticamente. Como é que eram essas recepções aí? As pessoas davam o que não tinha para vocês, né? Para todos, né? Eu participei disso também, né? E isso, chegou algumas vezes também. Era muito bacana. Eles queriam agradar, né? Eles queriam agradar ela, queriam agradar a gente. Então, o que tinha... se a gente fosse aí para a região, a gente trazia uma roça. O que vocês trouxeram de mais engraçado, de mais pitoresco aí? Eu lembro que tinha lá alface, pés de caixas de alface. Sim, chegou a receber lá bichos vivos, essas coisas? Sim, porquinho. trouxemos 2 porquinhos uma vez embora, vivos. E onde foi parar isso? Olha, Luiz, na verdade foi levado um açougue de um conhecido da gente aí, e virou torresmo. E virou torresmo, viu? Na verdade foi limpo, né? Óbvio, né? E era final de ano, inclusive. E virou ceia de Natal. E como é que vocês trouxeram isso? Não, no carro mesmo, gente. Trazia no carro mesmo, porque era pequeno, mas se virava. Porque, na verdade, era ao mesmo tempo que eles davam, era duro você recusar também. Né? Porque eles davam de coração mesmo. Eles queriam que você... Né? Galinha, no caso aí a galinha matava a galinha, né? Trazia a galinha morta. Mas os porquinhos, eu lembro, trouxemos vivos os porquinhos. A parte de trás do carro ali, nossa, mas era barulho e sujeira. Mas sabe, Luiz, era o
o que valia era o passeio, era conhecer as pessoas, era estar com as pessoas. E isso era o que valia, isso era o que... Para que a era o gente mais possa gostoso. até contemplar os ouvintes, né? Você lembra Correto. de algum ouvinte para homenagear todos os demais que sempre participaram desses cafés, desses encontros com as radiais? Uma pessoa que você possa lembrar, assim, de cabeça? Que Poxa, todo... Luiz. Dona Clara é uma, né? Que Dona estava assim. Clara, muito. Dona Clara nossa, era uma das primeiras. Escolher uma é difícil, mas eu vou falar um nome aqui. Assim, E homenageando todo uma mundo. homenagem. Na verdade, a família, na verdade. Eu cito a família Canudo. Lá de Pilar do Sul. Pilar do Sul. É uma das famílias que a gente conheceu bastante. Inclusive os irmãos, tudo, a mãe, praticamente toda a família, o pessoal de Pilar, os amigos da família. Então, homenageando, né, a todos os ouvintes, a todos, eu vou citar aí a família Canudo, né, lá de Pilar, para homenagear a todos os ouvintes aí que da época passou com a gente, né. Muito bom. Agora também tem, Irineu, você sabe disso, que a Zilar é uma pessoa muito bem-humorada. Mas quando ela estava de mau humor... Gente E aí? do céu, sai de perto. Você acredita, Luiz, que nós já discutimos também, viu? Lógico. Não tem, parceria, né? E você acredita que uma vez ela fez praticamente quase que o programa de costa para mim, Luiz, sem olhar para mim, cara? Eu de um lado, meio que de lado para ela, né? Porque no estúdio lá ela ficava meio que de frente para mim e a mesa aqui do lado, com o microfone dela após o vidro, né? E ela ficou meio que de lado, meio que de costa para mim, assim, fazendo o programa, que era porque na verdade, finais de semanas ou muita coisa, a gente gravava os padres no final de semana, né, o Dom José Lambert. Dom José Lambert. Isso, né? Né? Esse bicho, a gente gravou muito ele. Depois o Padre Tadeu. Padre Tadeu Rocha Moraes. Isso, esse mesmo. A gente gravava muito eles, né? E numa dessas vezes deu um problema no cartucho dessa gravação. E ela, para essas... Ela era muito boa, Luiz. Você sabe, ela era uma mãezona. Mas para essas coisas ela não aceitava erro, para essas coisas. É o dia que ela esperava o Walter. É o dia... Acho que lá na... E aí deu problema. Deu um Como problema assim, lá na príncipe? gravação, Como assim, mas Irineu? Isso lá, acontece. Não, mas não pode acontecer, não é assim, Irineu. Não pode. Né? Isso são pessoas que a gente tem que ter maior respeito, porque isso para ela, as pessoas, Luiz, que iam gravar, os ouvintes aí para ela tratava com muito respeito. Então para ela não aceitava erro nessas coisas. E aí eu tentava explicar, ela não aceitava, eu ficava bravo com ela brava comigo, só que a gente tinha que trabalhar junto, né? A gente trabalhava junto, não tinha como. De mal, E uma de hora. mal, 2 horas de mal lá. E 2 horas de mal lá e ficava. E no outro entendeu? dia tava tudo certo. Tudo bem, né? É superado, né? Ela dava dura na gente e tal, mas no outro dia superou e vida que segue, né? E dava risada Dava disso depois. risada, sim, sem dúvida. São coisas que a gente... A Zilá era muito amiga, né, Luiz? Então ela era dura, mas ela... Nós quantas vezes não fui até a casa dela, almoçar com ela, jantar com ela, na própria casa dela, né? Uhum. Então a gente vivia assim juntos mesmo, né? Então, E tinha um outro cidadão lá que também atormentava você e a Zilá, que era o Corujão, né? Corujão. Boas Verdade. Histórias do Corujão. Olha, Carlos rapaz, Gomes. Carlos Gomes, saudoso Carlos Gomes, né? Saudoso Carlos Gomes. Ele era fantástico, hein, Luiz? Com a Ele cobertura entrava- policial. Ele entrava com a cobertura policial, né? Isso. Me lembro até de uma história que ele foi chamado na sala do diretor, seu Benedito Palhato. Certo. Ô, seu Carlos Gomes, o seu carro foi visto numa casa da Luz Vermelha. Ele olhou bem para o Benedito. O senhor acha que eu vou procurar notícia policial na igreja? Lembrei agora dessa passagem mesmo. Não foi isso? Isso ocorreu mesmo, né? E uma vez também, eu me lembro, chegando na rádio de madrugada lá, o Renan deitado lá na porta, deitado na porta da rádio, de madrugada, né?
Esperando para entrar. Eu chegava cedo, acho que ele bateu lá na porta e eu não ouvi, ou talvez o nosso amigo Cícero, que trabalha com a gente na portaria lá também, acho que ele não ouviu, se ele estava lá pro fundo. O Renan deitou lá, né, coitado. Sentou e dormiu. E ele chegou lá todo atrapalhado e tocando o Renan, mandando embora o Renan lá. E contava umas piadas de madrugada, né? Tinha umas piadas dele também, né? E muitas vezes ninguém entendia. Você tinha que soltar risada depois. Tinha, depois que, né? Que às vezes a pessoa não entendia a piada. Pode soltar risada, ele nem... Você me fez lembrar, cara. Poxa, o Carlos Gomes, saudade dele. Poxa. Gente boníssima. Nossa senhora, muita risada, Corujão também. Por falar em guarda, né? O guarda, o seu Cícero, que ficava, o seu Cícero, poxa, né? Ficava na madrugada lá com vocês, né? Conversando. Esperava a gente chegar, né? Exatamente. Verdade, eu era um dos primeiros a chegar na rádio. É verdade que um dia sumiram com a marmita dele lá. Você estava no meio dessa história, não? Então, Luiz, sumiram com a marmita do homem lá, sabe? E depois apareceu a marmita dele. Mas comeram a marmita dele? Comeram a marmita do homem. Deixaram só os ossos do frango. só os ossos do frango lá na marmita do homem, rapaz. E esse homem ficou bravo, porque era... Coitado, era a janta dele, né? Era a janta dele, não se fazia isso com ele, pô. Como é que... Sabe? Mas foi... Prontaram lá com ele, né? Quem eu não sei que aprontou. Mas, enfim, comeram a marmita do homem, o homem ficou bravo, rapaz do céu. Só que aí, consertaram, viu, Luiz? Vamos deixar claro aqui também que comeram a marmita dele, mas já tinha outra preparada, já né? prepararam. Os meninos pediram uma outra marmitex para ele lá, entregaram para ele, mas ele ficou muito bravo, rapaz. E lembro também de uma passagem com ele lá, ele ganhou um disco do Zezé de Camargo e Luciano, e na parte da cozinha tinha uns gavetão ali na parte da cozinha. Eu só guardava as coisas, né? E a gente tomava café ali na cozinha e tal. E se eu não me engano, acho que foi o Tony, cara. Se colocasse na conta do Tony, eu acho. Pegou as mortadelas que sobrou e tacou dentro do disco do homem. Colocou lá dentro do disco e guardou lá no lugar de novo. E não é que o negócio começou a feder, rapaz, cheirar mal. E o homem foi pegar o disco dele lá, era só gordura, tá até coroa aparecendo já na mortadela, tava azul a mortadela. Coitado do seu Cícero, meu Deus, eu não aprontava com ele, viu? O seu Cícero comia muito ovo, né, na marmita, né? Comia, Luiz, era ovo, só ovo, coitado. E você que levou um pastel pra ele? Luiz, essa coloca a sua conta. Ó, gente, eu vou contar essa aí, o Luiz saiu da rádio, ele teve o trabalho, não sei se pode falar o nome da pastelaria que tinha, da Gigi, o pastel ali descendo, que a rádio era na Capitão Nascimento Filho ali na esquina, e ele foi até a Barão Tatuí ali comer pastel lá e aproveitou e falou pro seu Cisco que ia trazer um pastel para ele. E mandou, né, o rapaz lá fazer um pastel pra ele e tal. E caprichou no pastel e veio. O pastel chegou lá na rádio. Ele, aquele jeitão dele na portaria. Ô, Luiz, lembrou de mim? Ô, seu Cícero, tá aqui o pastel. Na hora que o homem deu uma mordida no pastel, era só o ovo dentro. É muita maldade. Pastel de ovo, rapaz do céu. Coitado do Cícero, não. Já comia ovo na marmita e é caprichado, Luiz, que ele lá tava caprichado, hein? Ai, Senhor do céu. São histórias, viu, Luiz? A gente passa, não? Você já cantou quase lá, já fez muita coisa, né? Mas nessa sua passagem pelo rádio, qual foi o momento que mais te marcou? Olha, eu não sei se foi da noite que eu cheguei ruim lá. Não, brincadeira, isso aí. Posso contar essa aí, Luiz? Posso contar mais uma, rapidinho? Essa história... É nesse momento que eu queria chegar. Você já foi direto à questão. Como é que você entrava de madrugada, né? Então, às vezes, pegava o último ônibus. Sim. E dava uma passadinha ali, ver como é que estava o movimento ali pela Barão Tatuí, né? Na Soft Music ali. Isso. Tomava umas e tal. Não, mas normal, né? De boa, né? Uma de boa ali, um negocinho pra dar uma animada, né?
E um dia você sofreu com isso, é isso? Eu não sei se Você estava, foi... sei lá, com algum relacionamento, alguma coisa Eu com acho que problema? era alguma carência, alguma coisa, não, Luiz? Ai, rapaz, cheguei lá na rádio daquele jeito. Cheguei lá na rádio daquele jeito, rapaz. Mas entrei, né? Trabalhar, tinha que trabalhar. Ai, Senhor do céu. E tamo, né? E segui a programação, a programação era pronta, né? Ficava lá pronta pra gente. Programação, Você se eu não me lembra? falha a memória, era o Will que fazia, né? Will, isso, Will, saudade do Will, hein? Will Batista. Will Batista, poxa, grande Will. Saudade do Will também, muito tempo não vejo. Então, Luiz, e vamos seguir na programação. Chegou um certo momento lá da noite, que eu não me lembro nem que hora que era, eu não vou precisar que hora que era. Você lembra daquela música Ibício? Hadaway? Coloquei lá a música pra tocar, rapaz do céu. E eu acho, isso eu acho. Tá presumindo. Presumindo. Que acho que eu dava umas cochiladas. E na hora que eu abri o olho, tava sem nada no ar, parado a rádio. Aí eu olhava pro cartucho, Liz, né? Os cartuchos, né? E tacava o dedo lá na cartucheira. De novo? Na cartucheira. E taca a início de novo. Quantas vezes? Acho que umas 15 vezes, eu acho. Eu acho. Aí... Até tocar o telefone. Até tocar o telefone, que do outro lado da linha, Walter Calles. Ô, Irineu do céu, você não faz mais isso, meu amigo. Você vai acabar com com a minha carreira, vai acabar com a rádio. Caramba, você já tocou mais de 15 vezes essa música, cara. Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Você tá bem? Troca essa música, cara. Sabe? Viu? Siga a programação. Siga a programação, cara. O que tá acontecendo e tal? Enfim. Sei que ficou aí, e aí no outro dia todo mundo brincando e enchendo o saco. E uma volta me deu uma dura, viu? E aí você ganhou mais um apelido, né? Aí ganhei mais um apelido que o Luiz Carlos Rodrigues. Virou Hadaway. Príncipe Hadaway. Príncipe Hadaway, virou Hadaway. E todo mundo ficou sabendo disso, né? No fim da história, depois, cada 15, a cada hora a música tocou um monte. Era a mais pedida, né? Uma hora tocando a música do Hadaway. Mas isso marcou muito, viu, Luiz? Também lá na rádio na época, viu? E qual foi o momento, Hadaway? Agora não sei se eu chamo mais de Hadaway, de Príncipe, de Neu, Irineu, né? Um momento triste que você teve no rádio, nessa sua carreira. No rádio, Luiz? Olha, poxa, rapaz, foram tipo assim, momentos tristes, na verdade, eu vou citar até pra mim mesmo. Foi quando eu deixei o rádio, você acredita? E por que você deixou o rádio? Na verdade, eu comecei a fazer como fala, faculdade de Direito, e uma família me chamou para eu trabalhar no escritório de advocacia deles. E naquele momento ali da rádio, estava transformando em Jovem Pan, então foi uma transição ali, você foi embora. Isso, aí naquele momento ali... sobrou muita gente. Sobrou, justamente. Aí o serviço não era para todos mais. Mas nesse meio tempo eu tive uma proposta da Cruzeiro, para trabalhar lá na Cruzeiro ainda, inclusive. Me chamaram lá, né? Mas aí como eu estava entrando para essa parte, querendo entrar, no caso, pela parte do direito, eu acabei optando por trabalhar nesse escritório de advocacia. E aí comecei a trabalhar nesse escritório e já me desligando da rádio, e aí eu também não voltei. Aí eu não voltei mais. Então, aquilo para mim foi uma tristeza, na verdade. Foi tipo assim, pro meu pessoal, dentro da rádio, para mim aquilo foi bastante frustrante, porque eu não consegui continuar, porque eu achei que eu dava conta e não dei conta de voltar pro rádio e continuar. Mas então foi uma grande tristeza assim para mim na época, sabe? Então foi uma coisa que marcou muito assim, que me deixou muito triste.
E você voltaria, Irineu? Fala assim, largaria tudo que você já fez, que você está fazendo, fala assim, vai voltar para o rádio, você voltaria? Ah, voltaria, viu, Luiz? Porque o rádio ele continua tendo no meu ponto de vista, né, Luiz? Ele continua tendo essa magia ainda. E eu acho que é isso que move, que eu acho que é isso que faz com que fizesse com que eu retornasse. Essa magia do rádio. Sim, mas voltaria, sim, com certeza. Mesmo com essas mudanças tecnológicas, Irineu, já mudou, né? Você trabalhou com disco, com cartucho, talvez até tenha começado um pouquinho lá com o digirádio, que era computador, né? O Akai lá atrás, igual você falou. O Akai, toda essa parafernália que hoje já não utiliza mais, né? Você voltaria e espera que esses próximos 100 anos, você correria atrás para ficar mais 100 anos? Essa é a pergunta final. O que você espera para esses próximos 100 anos do rádio? Você que já viveu essa parte tecnológica muito analógica, né? Hoje está tudo digitalizado. Voltaria? E o que você espera para esses 100 anos de rádio? Olha, Luiz, eu voltaria. Como eu já te disse, eu voltaria sim, né? E para mim, que já vivi toda essa parte, né? E com essas mudanças que teve, eu voltaria a estudar, com certeza, voltaria a buscar, né? Esse momento aí do rádio atual, né? Para eu voltar e, com certeza, eu espero, né? Que o rádio... Espero não, eu tenho certeza que vai durar mais 100 anos aí, Luiz, porque o rádio ainda tem, como eu disse há um pouquinho atrás, o rádio tem essa magia, né? Ainda ele tem isso. E é isso que faz o rádio sobreviver e que está até hoje aí né? Acontecendo e vai acontecer por esses 100 anos, vai continuar por conta dessa magia. Essa magia do rádio que faz com que dure por mais 100 anos, mais 200 anos aí. E eu voltaria por conta disso, por conta dessa magia, com certeza eu voltaria sim. Agora, Irineu, a Universidade de Sorocaba quer agradecer muito a sua vinda até aqui, para contar um pouco da sua história. Correto. E o lado também dos operadores de áudio, né? O que ficou atrás aí do bastidor, homenageando todos eles. De todas as emissoras de rádio. A Universidade de Sorocaba agradece muito a sua vinda aqui para falar nesses 100 anos do rádio aqui para todo o mundo, né? Que está na plataforma do YouTube e também na Rádio Liso, todos podem acessar. Ó, Luiz, eu que agradeço o convite, né? Partindo de você, a tantos outros que passaram por aqui. É uma honra mesmo de eu estar sentado aqui, né, com você. Luiz Carlos Rádio, acho que tinha que ser seu nome, não é Luiz Carlos Rodrigues. O Rodrigues tinha que trocar por rádio, né? Quem trabalhou com você sabe da sua pessoa, conhece você. Eu tive um privilégio de trabalhar com você também. Foram muito bacanas, foram tempos muito, muito bom. E é uma honra mesmo de estar sentado aqui, porque eu sei que aqui sentaram grandes nomes de rádio, e eu estar aqui também, então para mim eu me sinto muito honrado. Obrigado pelo convite, obrigado, quero agradecer aqui os meus amigos que trabalharam comigo, o pessoal que fez parte da minha história também no rádio, o pessoal com quem eu trabalhei, mesmo aqueles que não trabalharam comigo, mas que me conhecem. E agradecer ao Niso, né, ao trabalho que vem sendo realizado por vocês e a todos aí. E espero que daqui a 100 anos outros possam estar contando histórias aqui, né, na Uniso ou em outros locais. É isso que eu gostaria muito. Beleza? Queremos agradecer aqui, Irineu, a sua vinda, mas antes de ir embora, né, para homenagear você e também Zilá Gonzaga, uma das músicas que vocês cantavam sempre na despedida, a música da Roberta Miranda. Vou colocar um pedacinho aqui para você. Vá com Deus, o amor ainda está aí. Vá com Deus e tente sorrir por mim.
amor meu. O destino está traçado pra vivermos lado a lado. Vá com Deus. Ajeitadinho no cabelo. Ai. Era assim, viu, Luiz, que a gente se despedia, viu? Muito bom. Muito obrigado, Irineu. Falamos aqui com o Irineu Martins, o Hadaway, o príncipe, para estes 100 anos de rádio no Brasil. Uma homenagem da Uniso, por intermédio do Laboratório de Comunicação, o Labicom.